Olá pessoal, vamos falar hoje das profecias autorrealizáveis. Profecias autorrealizáveis, especificamente em ensaios clínicos, acontece quando o resultado é óbvio, antes mesmo da gente realizar o estudo. E o mecanismo das profecias autorrealizáveis é quando a intervenção coincide com o desfecho. A intervenção é a mesma do desfecho. E uma coisa naturalmente vai predizer a outra. Existem dois tipos de profecias autorrealizáveis. Aquela que é uma profecia porque é algo verdadeiro na natureza e é óbvio. E aquela profecia autorrealizável que ela é metodológica. Ela é uma profecia do resultado do estudo, mas aquilo não representa o fenômeno da natureza. E eu vou dar dois exemplos e vocês vão entender por que são profecias e porque a primeira é uma profecia da natureza e a segunda é uma profecia metodológica. E esse exemplo, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu me deparei com um ensaio clínico publicado no JAMA recentemente, da minha área de cardiologia, e que é um estudo que testa a hipótese de que utilizar um screen para fibrilação atrial detecta fibrilação atrial. O título foi publicado em 24 de fevereiro, esse estudo, e é um ensaio clínico randomizado que avaliou, através de um device colocado nos pacientes, a capacidade desse device de diagnosticar a fibrilação atrial. Então, metade dos pacientes usaria um device que gravaria o eletrocardiograma do paciente por 2 meses, certo? E a outra metade do paciente não teria uso desse device, teria basicamente 2 consultas, digamos, cardiológicas ali naquele período, ok? Então, por que o preditor ou a intervenção coincide com o desfecho? Porque esse device, ele é voltado para detecção de fibrilação atrial. E o desfecho primário desse estudo é detecção de fibrilação atrial. Então, na medida em que você bota aqui um aparelho e ele mede o eletrocardiograma, ele vai detectar. É a própria intervenção, é a detecção. E você transforma isso no desfecho, detecção. Então, é uma profecia autorrealizável. É lógico que olhar faz com que a gente ache mais coisa do que não olhar. E você não precisa de um ensaio clínico para demonstrar isso. Ok? Observe como está descrito no trabalho o desfecho primário do estudo. O desfecho primário é detecção de fibrilação atrial. Para que serve o device? Para detectar fibrilação atrial. E alguém poderia dizer, puxa, eu concordo até que é óbvio, né? Mas que mal tem fazer um ensaio clínico randomizado para demonstrar o óbvio? O mal que tem para fazer um ensaio clínico randomizado é porque o ensaio clínico randomizado ele traz uma noção de pragmatismo, né? E ao você perceber que o grupo que utilizou isso, embora seja óbvio, teve mais esse desfecho alcançado com mais frequência do que o outro grupo, isso remonta a vou aplicar isso na conduta prática. Então, o ensaio clínico remonta a pragmatismo, mas a gente tem que ter cuidado. Porque medicina baseada em evidências não é copiar o que está no ensaio clínico, é entender o sentido do ensaio clínico e aplicar o sentido na decisão clínica individual. Para que valeria a pena fazer um ensaio clínico desse? Se o desfecho fosse clínico. Ou seja, eu sei que detecta a fibrilação atrial, mas detectar a fibrilação atrial vai levar a ações e cascatas que vai reduzir o desfecho clínico de AVC, de mortalidade, de qualquer outra coisa. Aí sim poderia haver dúvida. E essa dúvida poderia ser testada no ensaio clínico. Se eu quero ver a capacidade ou talvez até a prevalência, verdadeira prevalência de fibrilação atrial através de um device mais sensível, eu não preciso nem de ensaio clínico. Eu posso fazer um estudo observacional onde eu coloco esse device e vejo qual é o percentual de pessoas que a gente não sabia que tinha fibrilação atrial e que agora tem fibrilação atrial. Então eu entendo o quanto o device agrega em termos de diagnóstico. Mas isso aí, do ponto de vista observacional, é suficiente. Agora, para que eu randomizar e ter um outro grupo e etc? É para eu dizer assim,
Fazer é melhor do que não fazer. Mas esse melhor é na detecção, que é algo óbvio. Não é o melhor para o paciente. E é esse o perigo que a gente tem que ficar atento quando uma profecia autorrealizável verdadeira é colocada sobre a forma de um ensaio clínico, que remonta ao pragmatismo. Nessa pergunta específica, há dúvida se é útil ou se é benéfico ou até maléfico para o paciente overdiagnosticar a fibrilação atrial. Mas eu não quero entrar nesse assunto específico. Eu quero dar agora o segundo exemplo, que é o exemplo de uma profecia autorrealizável que remonta a um resultado positivo no estudo, mas não é um resultado verdadeiro positivo do ponto de vista de eficácia. Eu já comentei isso anteriormente, estudos que randomizam o paciente, por exemplo, para fazer angioplastia ou não fazer angioplastia, e coloca como desfecho a necessidade de uma nova angioplastia. Observe que a intervenção é angioplastia coronária e o desfecho é angioplastia coronária. Nesse momento aí, surge uma profecia autorrealizável. Ok? É como se eu dissesse, vou randomizar as pessoas aqui para cortar o cabelo ou não cortar o cabelo. Vou seguir essas pessoas prospectivamente e ver a incidência de corte de cabelo. É claro que quem já cortou o cabelo não vai cortar tanto quanto quem não cortou o cabelo. Isso é uma profecia autorrealizável, mas é muito comum no desfecho composto de ensaios clínicos de intervenção com angioplastia se colocar necessidade de nova angioplastia. Lembrando que esse é um tipo de estudo aberto. Então, em sabendo que eu não fiz ainda, você tem mais predisposição a fazer. Por que eu digo que essa é uma profecia autorrealizável falsa? Porque ela remonta a uma eficácia. E a eficácia significa a necessidade, então o paciente não precisa mais fazer, então teria um benefício. Remonta a uma eficácia, um benefício para o paciente. No entanto, no estudo aberto, essa eficácia ela não é necessariamente verdadeira. A gente não sabe se o paciente precisava mesmo fazer. Pode ser que no momento em que as pessoas sabem que ele não fez ainda, elas têm uma tendenciosidade a fazer mais e essa necessidade no estudo aberto fica questionável. Então é o exemplo de uma profecia autorrealizável que não mostra a verdade na natureza, que é a verdade do benefício, ok? Então, em suma, e observem, outra questão que eu quero dizer também. Nessas situações onde você tem uma profecia autorrealizável que traz uma ideia incorreta da natureza, isso não é detectável pelas ferramentas de risco de viés. Não está ali. O estudo pode ser perfeitamente realizável. O erro foi na escolha de um desfecho que coincide com a intervenção. E isso não é algo que está presente nas ferramentas. Então, essa sofisticação da leitura do artigo, geralmente esses detalhes de sofisticação e discussão de desfecho, eles vão além das ferramentas tradicionais de risco de viés. Por isso que eu sempre digo que ler um artigo científico não é um checklist, é a arte de ler o artigo científico. É ler pensando, é ler interpretando. E esse vídeo tem a intenção de lembrar para vocês que muitas vezes trabalhos científicos são profecias autorrealizáveis. Fiquem atentos em relação a isso e que a profecia pode ser uma profecia verdadeira, mostra algo óbvio da natureza. Nesse momento aí, a questão é a inutilidade do ensaio clínico e o perigo daquilo ser interpretado como algo a ser implementado. E a profecia pode ser uma profecia que é metodológica, sugere algo da natureza, você sabe que o estudo vai dar aquele resultado, mas aquilo não significa um verdadeiro benefício. Atenção, portanto, em relação a profecias autorrealizáveis.